Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E o Ibov fechou o primeiro mês positivo desde o início de 2024. Então vocês vão falar assim, não, já teve meses que fechou positivo. Sim, mas em relação a janeiro de 2004, né? 2024, desculpa. O Ibov passou esse ano inteiro até agora no terreno negativo, né? Então essa é a primeira vez do ano que ele fecha um mês acima de dia 1º de janeiro de 2024, né? Então isso daí demonstra muito a fraqueza do mercado brasileiro, porque nós vamos ver nos gráficos, né, como vemos aí toda semana, todos os dias, aliás, na abertura de mercado, nós temos vários ativos aí no topo histórico ou rompendo o topo histórico, né? Tem alguns no Brasil também, mas no mercado internacional praticamente todos os índices estão lá no topo histórico, né? E o Brasil ali patinando, né? Porque lembramos que o Ibov ele não se reajusta, né? Então ele é cotado em real, não se reajusta e ele sofre para romper topo histórico. Quando você olha o EWZ, que é em dólar, aí a gente vê o tamanho do sofrimento que é a economia brasileira, né? Nós tivemos também, e ainda assim, nós tivemos era para ele ter fechado um pouco pior na sexta-feira. Na última hora teve ali, entrou uma volatilidade, ele subiu um pouco, né? Melhorou um pouquinho a situação. E o dólar que estava também fazendo uma alta, né? Também entrou uma volatilidade, ele corrigiu mais um pouco, né? Mas eu nem sei qual foi a notícia, o que foi que aconteceu, que deu essa volatilidade na sexta-feira, já foi no final do dia, já nem estava operando. Mas de qualquer jeito a situação não é bonita, até porque os juros, os DIs fizeram o rompimento daquela flama, né? E fechou ali uma barra de alta semanal, e é muito feio, dado que o mercado está precificando realmente que precisa subir os juros no Brasil. Então o Banco Central ele é sempre reativo, né? E aí essas falas de aumentar juros no Brasil, elas são, na verdade, porque o mercado está precificando juros mais altos, né? E eu vou mostrar isso daí nos gráficos para vocês fazer uma análise sobre isso daí, tá? E não podemos deixar de falar, né, todo o imbróglio aí do STF com o X, né? Então, o que acontece? Eu sei que o pessoal coloca muita carga ideológica nisso daí, né? Para mim, pessoalmente, quem me segue lá no Instagram, vê as minhas postagens, né? Não tem uma carga ideológica de direita e esquerda. Para mim, como um liberal, quase libertário, o mais importante de tudo é a liberdade de expressão. Então, e os direitos individuais, né? E aí, o que está acontecendo no Brasil, obviamente não é de hoje, né? Isso daí é só uma escalada, realmente vai contra tudo isso daí. Então, para mim, isso é inaceitável, por isso que eu já estou fora do país aí há muitos anos, quase uma década. Mas, independente dessa questão ideológica, que não é o tema do canal, o que preocupa muito é a questão da segurança jurídica que está por trás de todas essas arbitrariedades que estão sendo feitas, né? Então, se você é um investidor estrangeiro e você tem o mundo inteiro para investir e você olha o que está acontecendo no Brasil, por exemplo, principalmente o que mais pega, e eu acho que quem foi no XP Expert, ou quem está vendo os cortes dos vídeos aí do XP Expert, viu várias pessoas falando sobre isso daí, que é gravíssimo essa história de você congelar os ativos da Starlink por conta de uma pendenga que está acontecendo com o X. Então, o maior exemplo que todo mundo está usando, e ele se encaixa bem, é a questão da fraude nas lojas americanas, você congelar todas as contas da Ambev, né? Então, não precisa ser nenhum gênio para falar isso, que certamente vai ter alguém indo nessa direção, e uma jurisprudência criada pelo STF. Então, o STF é criador de jurisprudência. Então, isso realmente é uma coisa muito complicada, e quem olha de fora já está falando isso. Então, o Elon Musk começou a falar ontem, eu até postei no Instagram, o Bill Ackman, que é um cara que tem quase 10 bilhões aí sobre gestão, falou assim, cara, desculpa, mas Brasil não dá para brincar com esses caras aí, porque você não sabe você sabe que o dinheiro vai, mas você não sabe se ele volta.
E aí ele faz uma comparação, ele fala assim, isso já aconteceu com a China, onde teve situações que os investidores não tiveram como tirar o seu capital colocado lá, e a China teve uma fuga de capitais. Então ele falou assim, isso pode acontecer, essa fuga de capitais no Brasil, o pessoal começar a olhar isso daí e começar a pular fora, tá? Então, estou falando isso daí estritamente sobre mercado financeiro e a visão de um investidor internacional. É muito simples, tá? Não tem nada de ideologia nisso daqui. Você olha lá e fala assim, peraí, esse negócio é um risco que não tinha e agora tem. Tem o risco de eu colocar meu dinheiro lá numa empresa e alguém congelar esse dinheiro porque tem uns malucos lá tomando decisão sem se preocupar muito com o que está escrito na lei. Esse é o resumo de insegurança jurídica. Né? Então, realmente pode começar a acontecer. E a gente não pode esquecer que a influência do Elon Musk em termos de divulgar esse tipo de coisa é muito grande, né? E a gente também não pode esquecer que o Elon Musk, todo mundo coloca nele, né, toda a carga, né, do Twitter e da Starlink, mas ele não está sozinho nessa, né? Ele tem lá uma participação nas empresas e tem muito fundo de pensão, tem muito investidor grande, como o Bill Ackman é um deles, né? Tem outros que são investidores não da Starlink, mas da SpaceX, que é dona da Starlink, e aí esses caras olham isso daí e falam assim, opa, peraí, esse negócio não tá brincadeira, estão mexendo comigo aí por causa do negócio do X, eu vou pular fora desse negócio. Então, realmente é muito sério, tá? E é sério porque se tiver essa fuga de capitais, o dólar no Brasil pode disparar. E aí nós temos consequências inúmeras, né? Se tiver uma disparada do dólar por conta de fugas de capitais, tá? Estou dizendo que é isso que vai acontecer, mas é um risco que foi agravado essa semana, tá bom? Então precisamos ter atenção a isso daí. Então, depois dessa introdução longuíssima, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte conteúdo, já pare agora, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodé. Tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser saber mais ou como se proteger de todas essas situações e operar seguindo o gráfico, né, tem o link na descrição do vídeo aqui para o método 10x, onde você vai operar junto com a gente na sala ao vivo, ter acesso à carteira VIP. Aliás, sexta-feira nós fizemos aí uma aula muito legal com o pessoal que não é aluno, né, e nós demonstramos ali como é que a gente opera e como é que você não só se defende, mas faz muito dinheiro com esses movimentos do mercado que nós estamos descrevendo aqui, tá bom? Então, vamos pro vídeo. Então, turma, o mercado está em tendência de alta, né? E ele continua para cima, mas essa semana, tanto com a semana passada também, ele está meio espremido ali para pegar um embalo, para ver se vai romper, né? Ou se vai fazer um topo duplo e tal. Existe a possibilidade, mas a probabilidade é baixa, né? A probabilidade mais alta é de continuar subindo, estamos falando de corte de juros, então, num primeiro momento, nós devemos continuar subindo, tá? Depois as consequências vêm mais tarde, nós já falamos sobre isso em vários momentos econômicos. E aqui o S&P 500, a mesma coisa, o destaque é a queda da NVIDIA, né, quase 8%, então estava todo mundo esperando esse balanço de NVIDIA, foi divulgado e teve uma queda. Ela está ali no topo histórico, né, mas está fazendo uns topinhos mais baixos ali pelo diário. Isso pode ser simplesmente uma bandeira de alta, tá? Então, você vê aqui, por exemplo, um cara de economia real, que é a Berkshire, subiu 5%. Né? Então nós temos essa rotação de setores, o Dow Jones continua muito forte. Agora aqui o VIX, também nada para se preocupar, né? Então continua aqui abaixo dos 15 pontos, volatilidade baixa, significa que não tem tensão no mercado e ele deve continuar indo na sua direção. Os juros também, tivemos aqui uma altinha, né, nos juros de 10 anos do mercado americano, mas ele está aqui numa região de suporte, né? E ele provavelmente aqui já fez topo mais baixo, né? Ele provavelmente aqui está dando uma embandeirada para perder esse fundo aqui em algum momento, né? Olhando aqui a Europa, também muito parecida com os Estados Unidos, né? Fez aqui um topo mais baixo e está dando essa embandeirada aqui depois da queda, né? Lembrando que tem uma resistência, então esse negócio deve bater aqui e continuar caindo, né? A diferença é que os juros da Europa é praticamente a metade dos juros nos Estados Unidos. Indo aqui para o S&P 500, olha lá, tivemos uma semana apertada, não aconteceu muita coisa, né? Tudo ficou a semana inteira esperando esse balanço da NVIDIA, caiu um pouquinho, mas voltou e fechou aqui no topo, né? Então não tem o que falar, né? Se você olhar aqui o gráfico de 60 minutos, né? Para quem opera no day trade esse negócio,
olha lá, o SP500, ele fez umas ameaças aqui de perda de fundo, mas foi um falso rompimento e ele voltou aqui e já está aqui no topo novamente. Então, assim, isso aqui tem cara de que é só uma consolidação para romper topo, porque estamos no topo histórico, né? Olhando aqui, a Nasdaq já é uma situação um pouco diferente, porque a Nasdaq marcou aqui um 2, 3 aqui de topo mais baixo. Agora, dizer que isso daqui é um topo para esse negócio reverter ainda é muito cedo, tá? Isso daqui pode ser só uma consolidaçãozinha aqui um pouquinho mais embaixo, né, para fazer uma bandeira e depois romper e continuar para cima. Vamos ver o que a NVIDIA faz para tomar essa decisão. Olhando aqui o Dow Jones, olha só, rompimento de topo histórico aqui, né, já está 41.500 pontos, então, assim, a economia continua forte, né, não tenho o que falar, tivemos inclusive divulgação de PIB mais alto do que o esperado, né, essa semana, o PIB americano, então, assim, enquanto essa situação continuar assim, o mercado vai continuar subindo, não adianta você querer lutar e tentar vender, tá? O Russell 2000 também, apesar de ser uma barra vermelha, ele fechou mais ou menos no mesmo lugar que estava. Isso daqui está no zigue-zague altista. Indo para a Europa, nós temos o DAX alemão, olha só. O DAX alemão é mais parecido com o Dow Jones, né? Ele também rompeu o topo histórico, né? Olha só, tínhamos uma dúvida aqui, né? Fez esse movimento, mas olha só, como a tendência é bem respeitada, né? Marcou fundo aqui e foi embora e rompeu o topo histórico, né? Então isso aqui deve continuar subindo. O Reino Unido também fez uma semana de alta, está aqui praticamente no topo histórico, e até a França, que é que está mais fraca, fez uma semaninha de alta. Obviamente, temos que ter atenção a essa retração de Fibonacci dessa perna de baixa, né? Então você tem dois jeitos de ver aqui. Um jeito isso aqui é tendência de alta, né? Isso aqui foi um fundo mais alto em relação a esse, e assim por diante, né? Então ele está se recuperando aqui. A outra maneira de olhar, e por isso que eu estou aqui com esse ponto de atenção, né, que temos essas retrações de Fibonacci, enquanto ela não se livrar disso daqui, ainda ela pode fazer mais uma correção. Parece que a coisa lá na França está cada dia mais resolvida, né, em termos políticos. Né? Isso daí, essa queda foi muito por conta lá da eleição da União Europeia e depois Macron chamou eleições lá, conturbou bastante a coisa na França, né? Mas parece que a coisa já está resolvida lá em termos de formação de governo, tal, tá? Cada dia que passa as coisas vão se ajeitando, né? E aí o mercado vai reagindo. O normal seria a França buscar aqui tanto o DAX quanto o Reino Unido e seguir o resto da Europa, né? A economia é forte, né? O Japão também teve mais uma semana de alta aqui, então parece que ele se recuperou, né? E eu não duvido ele voltar a testar topo. A China, essa semana aqui foi uma semana de alta, né? Esse candle aqui já é o candle de segunda-feira deles. E vamos ver se ele conseguir engolir essa barra vermelhona aqui, aí sim nós podemos falar que a China retomou a tendência de alta, tá? O mercados emergentes também está aqui, né? Esperando um movimento da China, apesar que só a China está segurando, e Brasil, né? O resto dos mercados emergentes estão indo bem, né? O EWZ fez um movimento aqui feio, né? Então isso daqui é a soma do topo do Ibov, né? Lembrando, agosto fechou para cima, né? Mas ele está com carinha de topo no gráfico diário. E o dólar que está estressado, né? Então ele marca aqui esse 1, 2, 3 numa tendência de baixa, né? Então não duvide que esse EWZ possa vir para cá, talvez até muito por conta do dólar, né? Seguindo aqui, nós temos, e ó, eu falo isso, quem viu o vídeo ontem do Momento Economês, né? Eu mostrei aqui esses mercados emergentes, né? Então nós temos aqui a Índia, olha só, rompendo o topo histórico, né? E a Argentina rompendo o topo histórico, né? Tudo isso aqui cotado em dólar. Então você vê como o EWZ está para baixo, né? Eu mostrei também o México já está numa situação um pouco mais complicada, né? Mais parecida aqui com o EWZ mais para baixo, né? Então agora indo para as commodities, nós temos aqui o petróleo que continua nesse afunilamento aqui. Então teve uma semana de baixa e ele ainda não decidiu se ele vai perder fundo ou não. Eu acho que ele deve perder fundo e vir testar esses 70 aqui, né? Mas enquanto estiver nesse afunilamento, eu tenho que respeitar. O minério de ferro tentou fazer uma reação, mas continua aqui nessa região. Ele está numa consolidação, né? Não tem vontade aí de sair dessa consolidação por enquanto. O cobre, isso daqui é um fundo mais alto, numa tendência de alta, né? Vamos ver se ele para de cair e se segura aqui e volta a subir, né? Mas
se você olhar o minério de ferro, olhar as commodities como um todo, não parece que é muito provável uma reação muito forte, né? A não ser o ouro, que é uma outra situação, né? Então o ouro está dando uma consolidada aqui, 2 semanas já, chegou num topo importante, $2.500, né? Era um alvo aqui desse pivô, então ele está dando uma pensadinha aqui, em algum momento deve romper, não sabemos se essa semana ou não. Ó, a prata que fez uma semana de baixa aqui meio estranha, né? Então isso aqui continua sendo uma bandeira de alta aqui, desta perna, né? Mas enquanto ela não for acionada, não adianta querer comprar. Indo para as moedas, nós tivemos uma reação do DXY aqui, e essa reação do DXY você vai ver que é exatamente, ele está numa região de suporte, né? É exatamente a reação contrária no Bitcoin, né? Então o Bitcoin que tinha feito uma reação, essa semana devolveu tudo porque basicamente o dólar se valorizou, então o Bitcoin se desvaloriza automaticamente, né? Ele continua aqui nessa consolidação. O Ethereum que sofreu mais, né? E aqui está numa situação um pouco mais feia que o Bitcoin no momento, com cara de que pode cair mais, né? Indo para as magníficas, nós temos aqui a Apple, né? Então, o gráfico semanal das magníficas até que não ficou feio não, parece que deve continuar subindo, tá? Então nós temos a Apple, semana de alta aqui, tá tudo para testar topo, né? A Microsoft, que está mais fraquinha, nós falamos aqui, olha só, isso daqui pode ser realmente um topo mais baixo, tem essa situação aqui, é verdade, mas olha, enquanto estiver acima aqui desses 390, isso daqui é só compra, tá? Então qualquer oportunidade de compra, a Microsoft ainda está para cima. A Amazon também é a mesma coisa. Demonstrou uma fraqueza aqui, mas olha só, na sexta-feira até fechou aqui um candle de alta, né? Isso daqui é um fundo mais alto, a média está para cima. Não duvide esse negócio de testar topo, tá? O Google, que está um pouquinho mais fraquinho, a mesma coisa que a Microsoft, aí fala assim, isso aqui pode ser um fundo, realmente pode ser, mas olha, ele continua aqui nesse canal, né? Ele continua aqui nesse suporte, reagiu. Então, assim, a tendência continua de alta. Muitas vezes nós achamos que é fraqueza do preço, mas ele pode estar só acumulando, né, energia para fazer um próximo movimento. Isso daí é bem comum, como por exemplo, quando ele pegou e fez esse movimento aqui, olha só, aí, parece que vai ficar fraco, não sei o que, e ele estava só acumulando energia para fazer uma nova porrada. E assim também vai, tá fraco, não sei o que, tá fraco, e pum, e vai. Então, a tendência, ela tem essa característica, né? Que não pode desprezar isso daí. A Meta está no topo histórico, numa consolidação, então se romper aqui tem compra. A Tesla é bem complicada aqui, né? Porque nós temos uma tendência macro de alta, mas aqui numa grande bandeira, né? Então esse negócio aqui realmente pode cair mais. Mas um outro jeito de ver é que ela se segurou aqui nesse fundo, né? E agora marcou aqui um fundo mais alto e esse negócio aqui pode ir para cima. Então, a Tesla está mais difícil de você tirar uma conclusão. E não é porque nós temos dificuldade de analisar. O preço não está dando uma informação correta, né? Assim, inclusive, quando você olha aqui a média de 50 períodos, ela está flat. Por quê? Porque não tem direção. Então não adianta você querer inventar direção se não tem direção. Quando você olha a Netflix, olha só, olha a diferença, olha só, média bem inclinada, né? Topos e fundos ascendentes bem claro, né? Tá no topo histórico, fez uma semana de alta, então isso daqui é um ativo muito mais fácil de se operar na conta compradora e não precisa ser nenhum gênio para saber que a chance de acertar para cima é maior do que para baixo, né? Diferente da Tesla. E a Nvidia, olha só, teve essa semana de baixa aqui e tal, mas olha, a Nvidia está muito forte, né? Então também a tendência ainda é de alta, né? Enquanto não perder esse fundo, a tendência está preservada. Ela pode ter dado essa pensada aqui e depois fazer um pivô de alta. Se fizer pivô de alta, tem compra, tá? Não tenha dúvida. Então, turma, do mercado internacional, acho que é isso daqui. Vamos olhar agora o Brasil. E aí, turma, aqui o Brasil, nós temos essa situação aqui, né? Então, começando pelo DI, você vê aqui que tínhamos essa flâmula, né, que estava bem desenhadinha aqui, é uma figura altista, né, no caso de quando ela vem de um mastro aqui de alta, né, então o mais provável era esse rompimento para cima e ela não decepcionou, rompeu aqui para cima e fechou acima de todo esse conjunto aqui, né. Então, essa é uma informação importante para o mercado brasileiro como um todo, tá? Não é à toa que o Banco Central está falando em aumento de juros. O mercado está precificando esse aumento de juros. E aí eu quero mostrar para vocês como é que está aqui a tabela dos DIs, né? Opa!
Agora, será que eu não vou conseguir fazer isso daqui? Deixa só um instantinho aqui. Pronto, turma, tive que usar um subterfúgio aqui porque o Profit junto com o marcador aqui não estava funcionando. Então, olha lá, eu tirei um print screen aqui, nós temos aqui o DI futuro, que ele é a mesma precificação aqui, vocês podem ver, aqui é a coluna dos juros, né? Então, ele tem a mesma precificação do DI 26, 2026. Você pegar aqui o 2025, ele está com uma cotação um pouco mais baixa, né, 10,99, mais parecido com os nossos juros da Selic, que é 10,5, né? E aí, o que acontece? Qual que é o problema? Se você pegar aqui, olha, o 28, 31, 33, 30, 35, 32, todos eles estão num patamar muito próximo de 12%, né? Então, o que acontece? O mercado inteiro está precificando a curva de juros ao redor de 12%, e a Selic está em 10,5%. Então, isso daqui deveria ser um negócio bem escalonado, né? Então, se a Selic está 10,5%, o 25 tinha que estar aí, o 10,80, o 26 tinha que estar 10,90, aí 27,11, e assim vai indo e vai subindo para chegar lá nos 12, lá no 35, 12,5 lá no 35. Seria uma curva normal. Essa curva aqui não é normal, você está flat, todo mundo cotando, seja para um ano, seja para 10 anos, está cotando tudo mais ou menos a 12%, e a Selic está 10,5%. Então, é isso aí que está pegando lá no Banco Central e que o Campos Neto e o Galípolo estão falando, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso gráfico, esse negócio aqui tem uma possibilidade de continuar subindo, tá bom? E aí nós olhamos aqui a situação do dólar, né? Então, o dólar, veja que essa configuração aqui é uma configuração altista, né? Então, nós temos aqui um fundo, aí teve um pouco de volatilidade na sexta-feira, né? Ele chegou a bater aqui nos 5.700, depois voltou e fechou aqui perto dos 5.600, mas de qualquer jeito, esse negócio aqui, ele tá com cara de que quer subir mais, né? Isso sem contar isso que eu estou falando que eu falei na abertura, né? Do investimento estrangeiro, né? Da fuga de capitais, potencial fuga de capitais. Realmente nós não sabemos, aliás, deixa eu dar uma parada para falar nesse negócio aqui. O que acontece? Nós hoje, e aí eu pergunto para você, a pergunta que você tem que se fazer é o seguinte: você consegue fazer uma aposta assim de qual é a maior probabilidade desse imbróglio todo aí, do como é que vai ser o desfecho desse negócio? Tipo, se o X vai sair do Brasil para sempre, se vai voltar, se o Alexandre de Moraes vai ser impeachmentado ou não. Assim, tem infinitos cenários. O que vai acontecer com esse negócio da Starlink, por exemplo? Está com as contas congeladas, ou o Elon Musk falou que vai continuar provendo o serviço, né? O serviço envolve um monte de entidades, né? Inclusive exército, escolas, tem um monte de entidades públicas que usam, né, Starlink, e aí simplesmente se as contas estão congeladas, vai chegar uma hora que, por mais que o Elon Musk fale assim, não tem problema, mesmo vocês não me pagando, porque a conta está congelada, eu vou continuar provendo serviço. Só que se a conta está congelada, você não consegue pagar a conta de luz do escritório, você não consegue pagar nada. Então, assim, vai chegar uma hora, o serviço vai cair se isso daí continuar. E aí, se cai o serviço da Starlink, né, o que acontece? Quais são as consequências? Então, assim, a pergunta que você tem que se fazer é assim, dá para eu ter algum cenário assim onde eu falo assim, não, é maior probabilidade de acontecer isso, o desfecho desse negócio vai ser isso daí. Eu, sinceramente, não consigo saber qual que vai ser o desfecho desse negócio e não consigo nem arriscar, chutar qual que vai ser. Então, é um cenário muito incerto. E aí o capital é covarde. Então, se você não sabe exatamente o que pode acontecer, a primeira reação é você proteger o seu capital. E como é que você protege o capital? No caso do Brasil, né? Se você é um investidor estrangeiro, a melhor coisa é você, traz de volta para o dólar, né? Então, um jeito é você comprar contratos futuros de dólar, né, para se proteger, se você quer continuar com o capital no Brasil. O outro jeito é simplesmente realizar suas posições e vai embora, né? Então, essa incerteza é muito perigosa e ela pode trazer consequências aí de volatilidade no nosso mercado muito intensas. Vamos ver como é que vai se comportar essa semana, tá bom? Então, o que eu estou dizendo, assim, eu não tenho nenhuma aposta, não estou apostando que eu vou comprar dólar porque eu acho que o negócio vai degringolar e o dólar vai explodir. Não, não é isso que eu estou falando. Eu nem faço
esse tipo de investimento, né? O nosso negócio aqui sempre é análise técnica, né? O que eu vou fazer é seguir o gráfico como a gente sempre faz. Então, quando eu olho aqui o gráfico de 60 minutos, e aí vamos voltar aqui à tela. Então, quando eu olho aqui o gráfico de 60 minutos, nós temos o quê? Nós temos fundo, fundo mais alto, topo, topo mais alto. E aqui nós temos um suporte. Então, esse negócio aqui está claro, né? Enquanto ele estiver aqui acima, é só compra. Essa daqui é uma região de compra. Rompeu aqui, é compra. E o primeiro alvo, aqui, olha, 5.900. Então, é isso daqui que eu vou operar. E não é porque eu acredito que vai dar merda, que vai ter fuga de capital, nada. É simplesmente porque o gráfico está me falando que a tendência desse dólar é para cima. Então, se a tendência é para cima, eu vou procurar compras. Se isso daqui mudar, essa semana, nós estamos aqui todo dia com análise de abertura, eu, Modelo, lá no Instagram, e a gente fala para vocês, olha, o dólar virou e vai ser para baixo. Eu acho menos provável isso. Mas por que eu acho menos provável isso? Porque eu acho que vai acontecer alguma coisa com o X, com o STF, com o Alexandre de Moraes. Não é por causa disso. É simplesmente porque o gráfico está me falando que o dólar quer ir para cima. Tá? Nós aqui, há um mês e meio atrás, o dólar estava cotado a 5.400. Hoje ele está cotado a 5.630. Então, esse negócio está subindo, né? Então, se está subindo, a gente tem que operar comprado. É simples assim, tá bom? Indo agora para o índice, aliás, o IBOV, né? Então, o IBOV aqui, como eu disse, fechou aqui o mês positivo, né? Então, vamos até olhar aqui o gráfico mensal dele, né? Porque nós falamos, olha só, fechou aqui, né? Então, pela primeira vez aqui em 2024, nós estamos positivos, né? Fechamos um mês positivo e rompemos o topo histórico. Agora, no gráfico diário, ele andou, aliás, no gráfico semanal, ele andou muito, né? Ele fez uma pernada aqui muito forte, né? De 11%, e agora está com cara aqui de um pouco de cansaço. Então seria normal algum tipo de correção aqui, ou lateralização e tal. Isso aqui é a história do Ibov. Aí a gente olha aqui o índice. Então, o índice, no gráfico diário, nós temos dois cenários, né? Então fez essa pernada aqui, isso aqui está consolidando, ele vai se segurar aqui nesse fundo e vai pegar energia para romper. Esse é um cenário bem possível, então se romper aqui os 140 mil pontos, tem compra, né? Agora, existe o cenário aqui dos 60 minutos que ele está querendo virar para baixo, né? E normalmente nós, quando o gráfico começa a fazer esse arredondamento, você vê, ele tem uma intensidade de alta, aqui a intensidade já diminui, aqui a intensidade já diminui, e agora aqui ele já está fazendo isso. Então, se perder esse fundo aqui, nós temos uma venda e de correção do índice. Então é isso que nós vamos operar, né? Se romper o topo aqui, tem compra, mas se perder o fundo, tem venda. Eu acho que o mais provável é uma correção, tá? Ele andou demais e ele cansa, né? Então, por exemplo, hoje, segunda-feira, se ele abrir qualquer coisa abaixo do 139 aqui e abrir deixando um sinal de venda, eu vendo com o alvo aqui no 136.500. E com a chance de ele ainda perder os 136.500, né? Se ele romper, a gente vira a cabeça para compra, tá bom? Indo agora para os small caps, tá consolidado, né? Essa semana aqui foi uma semana de baixa, isso daqui é ruim porque nós temos aqui um topo mais baixo, né? Então, se a small caps perder aqui, tem venda, mas olha, tá bem consolidado, né? Então, nós temos aqui claramente esse topo e esse fundo e nós estamos aqui no meio do caminho. Então, cuidado com as small caps que ela não sabe muito bem para onde quer ir, né? Olhando aqui os setores, nós temos os materiais básicos, não aconteceu nada essa semana, então bem complicado aqui, e é só olhar o gráfico da Vale que a gente vê isso. Setor industrial, já mais altista, né? Tá claramente para cima aqui, né? Essa semana fez um inside candle, né? Mas a gente vê os principais ativos do setor industrial estão para cima, né? Então só temos que olhar compras. O setor de consumo, olha só, ele fez o rompimento dessa linha de tendência importante e tal, e agora deixou um topo. Então, isso daqui, o mais natural seria uma correção aqui do setor de consumo. Então, procure sempre as mais fracas, né? Tem várias alternativas aí mais fracas para você vender no setor de consumo, tá? O setor imobiliário também continua consolidado. É difícil de você fazer uma aposta aqui nesse negócio, né? Tem aqui esse topo, aqui marcou um topo, esse negócio aqui pode fazer uma correção, então só vai na certeza, tá? Na dúvida, não faz o trade. O setor financeiro, esse está para cima, não tem dúvida, né? Então, qualquer oportunidade de compra para cima, ele pode dar uma parada para pensar aqui, consolidar, que é o que está aparecendo, né? Fazer até uma correção, mas a tendência é de alta. E o setor de utilidades também a tendência é de alta, né?
fez um topo aqui, pode fazer uma correçãozinha, mas isso aqui não é correção de venda, né? Isso aqui é correção para esperar uma oportunidade para comprar de novo, tá bom? Indo para as principais empresas do Ibov. Nós temos o Itaú, então, junto com o setor financeiro, né? Então, rompeu o topo histórico, está aqui no topo histórico, está fazendo uma consolidação. Isso daqui, se romper, é compra, né? Se voltar aqui, não tem venda, né? A não ser para day trade. Day trade você pode fazer lá pelos 60 minutos e tal, mas não é aquele trade bonitão, porque a tendência macro é de alta, né? Então, o ideal seria operar na ponta compradora. De qualquer jeito, se ele corrigir, é só ficar de olho em zona de suporte para ver se dá uma nova compra, né? O Bradesco também, olha só, andou demais, né? Chegou nessa região, parece aqui que vai marcar topo, mas ele pode muito bem ficar um tempo aqui e depois romper. Então, não dá para ficar apostando nem para cima nem para baixo por enquanto. Banco do Brasil, mesma coisa que o Itaú, né? Tá no topo histórico aqui, tá dando essa enroscada. Pode fazer uma correção? Pode fazer uma correção, mas se romper isso daqui, tem compra, tá forte. A Sambi, mesma coisa, olha só, fez uma semana positiva, está aqui numa região importante. Se livrar dessa região, ela vem aqui rapidamente para esses 32,50, né? Então pode dar compra essa semana. A Vale, olha, marcou esse fundo aqui, conseguiu se livrar dessa região e veio aqui para essa outra região aqui dos 60. Agora, se conseguir passar desses 60, ela vem aqui para os 63, talvez até 64, né? Então, é um candle importante aqui. Vamos ver se consegue se livrar, né? Se não conseguir se livrar, vai ficar aqui um tempo nessa região. A Petrobras tendência de alta, semana de alta, topo histórico. Se romper aqui, tem mais compra, pivô de alta, não tem o que falar. Não tem venda em Petrobras, tá bom? A B3 está bem no meio da consolidação, marcou um topo aqui, esse negócio pode fazer uma correção. O normal, no médio prazo, esse negócio vem testar topo, tá? Mas agora, nesse momento aqui, precisa esperar ver o que ela vai fazer, né? Já faz 3 semanas que ela está aqui enroscada. A VEG tendência de alta, a mesma coisa que o Itaú, né? Tá vendo? Tá dando uma pensadinha aqui, se por acaso pegar energia e romper, é compra. Se fizer aqui uma correção, você vai ficar de olho em algum fundo, algum suporte para fazer novas compras, tá? A Magalu, tendência é de baixa, né? Então, nós falamos aqui que se ela se livrasse aqui, ela até tinha espaço para subir um pouco, mas ela não está querendo subir, né? Então, essa semana aqui nós podemos operar vendido na Magalu com um alvo aqui embaixo, né? Tem 13% de espaço aqui para vir aqui embaixo. E, para finalizar aqui, as commodities, né? Então nós temos o milho querendo se livrar dessa região aqui. Se o milho conseguir se livrar desse caixote, aí ele tem um alvo aqui em cima, pode até dar compra, né? Mas ainda, não sei se acontece essa semana, faz muito tempo que está consolidado, né? O boi, a mesma coisa, né? Ele fez aqui um movimento que ele conseguiu fazer um pivô de alta aqui. Então, no curto prazo, ele deve vir testar esse topo. Vamos ver se ele consegue fazer esse movimento ou não, né? De repente as commodities podem começar a andar. A soja caiu bastante, né? Ela ainda não chegou aqui nesse suporte, então tá perigoso fazer compra em soja, né? Isso daqui tá descendo, né? Isso daqui ainda pode vir aqui. Então cuidado com a soja, eu não me envolveria com ela não. Porque na venda está muito perto do fundo e na compra ainda não chegou no fundo, ela pode cair mais, né? O café, tá judiando aqui da gente esse café, né? Ele vai subindo aos poucos, né? Ameaça romper, depois volta, tal, mas assim, é para cima, né? O café rompeu esse topo aqui, tá enroscando porque as commodities não estão andando, mas ele pode andar a qualquer momento, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal. Se quiser fazer comentários aqui no vídeo sobre essa história toda aí do X, Elon Musk, Alexandre de Moraes, fica à vontade, fala o que você quiser aí, tá bom? E a gente interage. E se inscreve lá também no Instagram, @mfmodel, onde tem live todos os dias às 8h15 da manhã. E se quiser saber mais sobre operar com a gente no Método X, link na descrição do vídeo. Valeu, um abraço.